O capítulo 1115 chegou e com ele inúmeras revelações, assim como está sendo em toda essa reta final do arco de Egghead. Sendo que diferente dos outros, onde a gente tinha vários mistérios sendo revelados, esse capítulo foi muito importante para montar esse grandioso quebra-cabeça que é One Piece. E arrisco dizer que esse foi um dos capítulos mais importantes que a gente teve até agora. Esse é mais um capítulo onde a gente vai transitando pelo mundo, vendo a mensagem do Vegapunk. Esse capítulo começa com a gente vendo a capital das flores em um ano, com a grande bandeira do chapéu de palha hasteada no monte, onde a galera tá falando que é difícil acreditar em tudo isso e Vegapunk continuando a sua mensagem. E dizendo ali que eles estão sabendo de tudo isso pelos Denemushas que o Orochi tinha. E sinceramente está sendo muito legal ver todo o mundo reagindo a essa mensagem. É uma forma muito inteligente do Oda mostrar pra gente toda essa galera em uníssono, vendo o que tá acontecendo e vendo essa repercussão em várias partes do mundo, em vários personagens diferentes. E nesse momento a gente tem umas melhores piadas que eu já vi em One Piece, que mostra o quanto o Oda é um babaca. A gente vai pra base G4 da Marinha, que é uma das bases que nunca foi muito bem explorada. A gente sabe de muito pouco sobre ela, onde a gente vê os piratas de Maro Black. Sim, os mesmos que eram os chapéus de palhas falsos no retorno a Sabaody, agora estão fazendo cosplay de Piratas Kid. E a tripulação fala pra ele ali se esse Joy Boy era mais forte que o capitão, né? Que o Kid. E o Demaro Black fala, claro que não, ele já tá morto. E a gente é obrigado a ver esse boçal falando isso quando a gente acabou de ver o Kid recebendo um one shot do Shanks, né? É brincadeiro que esse Oda gosta de zoar. Rapidamente voltamos para Egghead com os marinheiros reagindo a tudo isso também. E o Vegapunk falando que ele teve acesso só a alguns poneglyphs. Porém, suas narrativas combinadas claramente contam uma história inacreditável sobre uma grande guerra em um passado distante. E isso a gente meio que já sabia. Que os poneglyphs juntos formariam o chamado Rio Poneglyph e contaria a história do século perdido. E que os poneglyphs falariam da história dessa guerra que ocorreu, que resultou na criação do governo mundial. Então isso não é nada novo pra gente, mas ver essa confirmação e ver como isso vai começar a se ligar é bizarramente interessante. E com isso Vegapunk continua, falando que naquela época Joy Boy enfrentou um inimigo, a organização conhecida hoje como Governo Mundial. E aqui é muito interessante ver os marinheiros reagindo a isso, falando tipo, não é a gente? Sendo que os caras falam, mas o Joy Boy era um pirata, né, amigão? É legal ver que os marinheiros não simplesmente trocam de lado depois dessa revelação do Joy Boy e tudo mais. Depois a gente vai pro Warcuri, que tá perseguindo Dory, Brog e Luffy, e o Vegapunk continua falando que antigamente eles eram apenas uma força aliada, uma coalizão temporária composta por 20 reinos distintos. E isso sim é interessante, porque a gente achava que essas 20 famílias tinham se aliado para realmente derrotar o reino antigo, Joy Boy que seja, e depois ter essa parada de criar o governo mundial, mas parece que não foi bem assim. Parece que eles só se juntaram para pegar o Joy Boy e depois cada um pro seu canto. Mas aparentemente é aqui que Nerona Imo vai aparecer para dar a ideia de juntar geral. E nesse momento a gente vê uma cena bem foda do Marcus Mars andando pelo laboratório enquanto ele com o seu hack do rei vai desmaiando um bando de Denemus, coitados caracóizinhos. Vegapunk continua falando que o único jeito de parar Joy Boy era com uma aliança desse tamanho, mostrando que o cara era osso duro de roer. Com isso a gente vê realmente a silhueta confirmada de Joy Boy, na qual ele realmente está na forma Gear 5, né, nitidamente, e lutando com silhuetas de reis. E isso é muito bacana também, porque isso mostra que reis no passado eram reis guerreiros. Ou pode ser apenas uma representação, é claro. Mas se realmente esses caras lutaram, isso pode ser aí um indicativo de que Imu, desde essa época, já era um bicho bom, e também que os Gorosei, que tem-se a teoria de que ou eles eram capachos do Imu desde essa época, ou eles eram um desses reis da aliança. Ele continua falando que ele tem medo que a causa desse conflito
ainda esteja lhe iludindo. Então ele não pretende julgar a moralidade dos combatentes. No entanto, ele pode dizer que essa guerra foi uma coalizão de duas ideologias opostas. E essa frase talvez seja uma das mais interessantes, porque sempre teve essa parada do reino antigo ser os bonzinhos e o governo mundial os malvadões. Sendo que é muito legal o Oda confirmar que não é bem assim. O reino antigo tinha lá sim os seus pontos bem controversos, até porque ele era uma nação extremamente avançada tecnologicamente, e coisas assim geralmente são um pouco imorais, como o próprio Vegapunk. O Vegapunk não é o cara mais ético do mundo, ele conduziu experimentos, por exemplo, no Albert, né, o King, quando ele era ainda uma criança, sofrendo basicamente uma tortura ali pelo bem da ciência. Então eu gosto muito desse approach mais cinzento de lidar com o reino antigo. A gente vê logo depois Zunisha, Zou, aonde Vegapunk fala ali que a civilização, né, o reino antigo, era tão avançado que é difícil de acreditar que existia mais de 900 anos atrás. As armas que existiram durante esse período estão muito à frente da nossa ciência moderna. E a gente vê ali os Minks, incluindo a Carrot, que tá com uma roupinha diferente ali, né? Afinal, ela é a nova manda-chuva da parada. E a Wanda, ela também aí aparentemente virou uma mosqueteira, o que é bem legal. Pra mim, a Wanda que deveria estar no lugar da Carrot, mas tudo bem. E nesse momento a gente tem uma reviravolta completamente inesperada, que é em uma jangada, Deus sabe aonde, tá o Foxy e dois de seus tripulantes reagindo ao Vegapunk. Por que caralhos esse merda apareceu de novo? O Foxy, pra mim, sempre estará no hall da fruta do diabo pior utilizada na história. A fruta do diabo dele é um negócio absurdo de apelão, e ele é uma merda usando ela. Nesse momento nós voltamos para o núcleo Stussy e Kako, com o Edson dizendo pelo Dennemushi que a Stussy pode sair dali, e ela dizendo que ela não pode, chapéu de palha e tudo mais, sendo que Edson completa dizendo que não tem mais sentido, não quando tem monstros na ilha que podem ignorá-la. E a gente vê o Saturne fazendo a mesma coisa que o Mars estava fazendo, desmaiando os caracóizinhos no Haki do Rei. E nesse momento a gente finalmente vê aí Jinbe e Zoro dando as caras, correndo em direção ao barco, com a tripulação apressando eles. E nesse momento a gente vê mais profundidade ainda para essa personagem que é a Stussy, dizendo que agora que o Stella se foi, por quem eu deveria viver? Eu não tenho mais propósito. E a gente vê o Kako reagindo a isso com uma cara meio triste. Isso é interessante porque agora sim a gente tem uma relação bem determinada da devoção que ela tem pelo Vegapunk como seu criador. E talvez a gente veja bem mais essa personagem. Acho bem difícil ela morrer aqui, já que não é mais necessário um sacrifício dela. E o Kako ter aparecido eu achei bem interessante, porque eu acho que o Rob Lute não tem mais perdão. Mas o Kako, cara, eu gosto dele. Nesse momento nós voltamos ali pra costa, onde tá o barco dos gigantes, Bonnie e Sandy, e a gente vê o Nuzjuro indo contra eles e indo cortar a Bonnie. O Frank aparece, salva ela, conseguindo tirar ela do corte do careca bolado. Eu amo esse cara. Com Frank e Bonnie caindo ali, Vegapunk conclui: o século perdido terminou com a derrota de Joy Boy. E quando ele fala isso, veja aí que tá bem exemplificadinho o robô que invadiu Marijô 200 anos atrás e Zunisha. É quase certo que esses dois fizeram parte da exploração de Joy Boy no passado. Com o Nuzjuro ficando puto e falando: quanto mais você pretende falar, Vegapunk? E indo embora da batalha ali dos barcos, aparentemente pra outro lugar. E agora a gente vê de novo esse careca sendo foda, com ele falando que há muitas formas de vida aqui em cima. E é legal a forma como ele se refere a vidas humanas, vidas racionais, como algo menor. Com ele em perspectiva em Egghead ali bem pequenininho, pra gente ver esse velho mandar esse corte universal, cortando a nuvem de Egghead, a Lab Phase em 2, parecido com o que o LoL fez em Black Hazard. Apesar do que o LoL fez foi bem impressionante, ainda assim o que ele fez foi botar o Room na ilha inteira e conseguir cortá-la com a sua espada. Mas o que o Nuzjuro fez aqui é só com a força de espadachim cortar essa porra toda. Então isso aqui é uma habilidade de espada ao invés de uma habilidade de Akuma no Mi, igual foi com o LoL. Com o corte de Nuzjuro, todos aqueles agentes que estavam presos e os serafins se veem libertos.
abertos. E com eles caindo, Vegapunk continua. Todos sabemos que viagens entre ilhas podem ser extremamente difíceis. E por causa disso, muitas pessoas nunca saem de sua ilha natal, tendo somente acesso àquela cultura. E a galera do mundo fala, isso é óbvio, né? Óbvio que o mar é perigoso e que não é comum sair. E Vegapunk conclui que sim, isso é senso comum agora, mas não era há 1000 anos atrás, pois um enorme cataclisma ocorreu durante o século perdido, com a gente vendo a vila Shimotsuki, com os guri lá treinando espada no mesmo dojo que o Zoro treinou. E então ele fala, o mundo antigo foi engolido pelo oceano. Nós agora vivemos no topo desses restos, fragmentos continentais das massas terrestres que já existiram, com a gente vendo uma literal cidade submersa. Com essa revelação a gente vê o exército revolucionário reagindo a isso também, com o Vegapunk concluindo que o mundo de 1 milênio atrás está adormecido no fundo do oceano, e a gente tem a confirmação, realmente revolucionários não se mexeram em relação ao Kuma, aparentemente eles estão no mesmo lugar, o que é uma pena, mas eu espero que eles estejam fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus. E nisso a gente vai pra Vila Kokoyasa, a terra natal da Nami, com o Vegapunk continuando suas frases, e a Nojiko simplesmente fala, me dá os detalhes depois, tem que checar o pomar de tangerina. Ô garota, você tá de sacanagem? O anúncio mais importante da sua era e geração, feita pelo maior gênio desse mundo, está sendo feita na sua frente e você tá preocupado com tangerina? Vai tomar no teu... Enfim, Vegapunk fala aqui que essa mudança no mundo ajuda a explicar como o século da história foi censurado. Um feito que parece quase impossível, mas que faz sentido se você considerar a conclusão inegável para a qual todos os dados apontam. Com apenas um século, o nível do mar subiu impressionantes 200 metros. Tem uma imagem rodando na internet de como seria o nosso mundo se o nível do mar subisse 200 metros. E é bem assustador. Mas a gente sabe que existe mergulhadores no mundo de One Piece, como por exemplo o Cricket, que tinha até mesmo uma companhia com aqueles macacões lá, além, é claro, dos homens-peixe que meio que ignoram pressões submarinas. Né? Então, esse tipo de revelação de ruínas submersas já deveria, pelo menos, algumas pessoas saberem que existe. É claro que não é toda ruína que vai ficar bonitinha ali. Pelo menos devia ser falado, tipo, existe coisa no fundo do mar. Então, achei isso um pouco estranho. Só que existe também a parada de que na história de capa do Jinbe tinha ali representado ruínas submarinas. E até mesmo tá circulando uma imagem famosa aí no Twitter de uma casa com a patinha do que parece ser a pata do Kuma, e que pessoas estão falando que poderia ser do antigo usuário da fruta da patinha, talvez da Nefertari Lily. Enfim, voltamos para Egghead com os marinheiros reagindo a tudo isso, falando que o navio de guerra tem só 60 metros, imagina 200, mas os superiores já falam, irmão, esquece essa merda, os serafins e os agentes estão livres, vamos resgatar a galera. E nisso a gente volta para o que parece ser Jaya, com a galera simplesmente falando vem doidô, hahaha, sendo que nesse quadro a gente vê um cara que parece ser o único que não tá rindo. E eu não sei porquê, mas ele me lembra bastante o Basil Hawkins, que aparentemente morreu, né, no final de Wano. Mas eu não acho que seja ele não, ele parece um pouco mais carrancudo. Depois disso, nós vamos para a ilha de Drum, com a Coreia falando que o mundo tá interessante. E depois disso, a gente vai para uma outra ilha, onde a gente vê as antigas Miss da Baroque Works, e falando que se o mundo inteiro afundou, quantas pessoas deveriam ter morrido. E isso é bem verdade. E agora tem mais sentido ainda, né? O Castelo Pangeia. Pra você que não sabe, Pangeia era o grande continente antes que teve a separação de todos eles, como o que a gente conhece hoje. E também o fato dele ser em cima da headline, de fugir do mar e tal. Todos esses pontos começam a se ligar. E nisso o Vegapunk tá concluindo o ponto que ele falou no antigo capítulo, de não ser um desastre natural, né? Um fenômeno natural, mas aparentemente uma calamidade feita pelo homem. Com isso a gente vê a Zeppelin do Morgans, né? No Jornal Econômico Mundial. A gente vê a Vivi e o Walpole também. E dizendo que se fosse por meios naturais, teriam dados para conseguir pesquisar isso, sendo que não teve. E as suspeitas dele se confirmaram alguns dias atrás, quando ele analisou o nível do mar atual no mundo. E na página final, vendo os três guruseis, o desastre de 800 anos atrás foi causado pela tecnologia das armas ancestrais, capazes de afundar o mundo. E esse mesmo poder de fogo
ainda existe, esperando para ser usado novamente. Em outras palavras, a grande guerra que assolou o mundo durante o século perdido. E nisso a gente vai para a Sala das Flores, vendo Imu ainda está acontecendo. E meu amigo, que porrada. Cara, se tem uma trama que eu adoro é a das armas ancestrais. Eu fico até um pouco triste que isso não é tão explorado. Eu lembro que quando o Crocodile foi revelado que ele tava em Alabasta pra pegar Pluton e tal, eu falei, caralho, que bagulho foda. E depois, toda a revelação da Shiraoshi ser Poseidon é um negócio que eu acho muito do caralho. Mas agora, vendo essa parada das armas ancestrais, e que sempre tem essa lenda, armas ancestrais só por elas destroem uma ilha, juntas destroem o mundo inteiro. E ele falar isso logo depois de falar que ele analisou o nível do mar, que a gente sabe que foi quando Lulúzia foi apagada, é quase certo que aquilo que apagou Lulúzia foi sim Uranus, a única arma ancestral que a gente não sabe absolutamente nada sobre. E dizer que essa guerra não acabou faz a gente voltar para alguns capítulos atrás, quando Imu disse pro Rei Cobra que os Dis atuais são apenas cascas vazias, que não sabem o significado de seu nome, porque realmente era para hoje em dia eles estarem levando esse ânimo com eles, essa parada de se insurgir de novo contra o governo mundial. Ainda tem que muita coisa ser explicada. O que o Joy Boy estava fazendo que fez 20 reinos se juntarem contra ele? Era uma coisa imoral? Era uma coisa perigosa demais? Ou simplesmente os 20 reinos se juntaram porque ele ia ficar muito poderoso? E mais uma vez é o Vegapunk botando esse mundo em um ato parecido com a execução do Roger. Porque esse anúncio das armas ancestrais não vai só fazer as pessoas começarem a ver o governo mundial como inimigos, mas também vai fazer muita gente entrar numa corrida para pegar as armas ancestrais para fazer o que eles querem fazer. E eu acho que isso é um gancho muito bom pra gente ver os piratas do Barba Negra se infiltrando na trama da história de capa do Yamato, que está percorrendo o ano, que a gente sabe que lá é onde está Pluton, e a gente sabe que o Caribou, que foi pego por eles, aparentemente, já deve ter contado pro Tite na boca miúda que Pluton realmente está em um ano. Eu acho que vai ser animal se isso acontecer. Muito provavelmente deve ser aqui que a gente vai ver a Cross Guild também, com o Crocodile aparentemente ressuscitando aquele ânimo de tentar pegar uma arma ancestral, que nem ele fez com a Alabasta. Afinal, ele bate na tecla de ter mais poder bélico para criar a utopia dele. Então, com certeza, esse capítulo vai desenhar muitos rumos de vários grupos dessa obra. Mas como eu disse, um capítulo que não mostrou muita coisa nova, mas pegou conceitos antigos, misteriosos, e agora começou a colocar na trama de uma maneira mais fácil de visualizar. As peças estão se encaixando nesse quebra-cabeça. E eu tenho cada vez mais a certeza de que o Oda pensou naquilo que ele fez. E isso me deixa muito empolgado para o que a gente vai ver daqui a pouco. A Egghead está quase acabando, mas de novo, um dos melhores arcos da obra até então, extremamente dinâmico, eletrizante, não deixou a peteca cair em momento algum. E se esse arco representar o final da série, é isso que a gente pode esperar para todos os capítulos daqui para frente. Como eu disse no último vídeo, One Piece vai fechar com a maior chave de diamante do mundo dos mangás e animes. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Wallison Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Francisco Júnior, Gustavo Alves, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Kingo, Gabi, Matheus Siqueiro, Vinícius Lopes, Bruno Zanarella. Esses são os membros do canal. Muito obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.